Então, bom dia. Eu acho que todo mundo me conhece. Posso começar? Pode. Pode? Acho que todo mundo me conhece, né? Eu sou a Fran. Como diz a Jéssica, eu acho que eu sou a última, na verdade, a última não, né? A primeira do laboratório, desde o início, assim. Eu acho que eu sou a mais antiga. Eu acho que não tem mais ninguém mais antigo que eu. Agora a Mari voltou, né? Como professora, ela é mais antiga, mas, assim, dos alunos, acredito que eu seja a primeira que sobrou aí das primeiras linhagens desse grupo mais novo aí, né? Mas, assim, queria só ressaltar de novo, novamente, o que a Jess falou a respeito de duas coisas. A primeira é em relação às dúvidas, a você contar com a ajuda, né, das pessoas que estão no laboratório. Eu acho que a gente tem que sempre interpretar o laboratório novamente como uma equipe. A gente nunca tá livre, assim, das dúvidas, né? Eu tive dúvidas ao longo desse tempo todo. Eu entrei no laboratório, quem não sabe, no segundo período da graduação e desde aí foi tudo, né? Foi IC, e mestrado, e doutorado, e eu fui sair só agora, né? Depois de muitos anos trabalhando só dentro do laboratório, né? Só dentro do LabProto, né? E quando eu saí a primeira vez, que foi quando eu fui para o meu doutorado de sanduíche na Itália, eu fui trabalhar num grupo também de protozoologia, então a mudança maior está sendo agora, durante esse período aqui na Unicamp, e assim, as dúvidas, elas surgiram muito ao longo desse processo, tanto dúvidas gerais, assim, coisas amplas, tipo, eu quero continuar na proto mesmo, eu quero trabalhar com ciliado, eu quero trabalhar com tricostomate, que é o grupo que eu trabalho, continuar no Lab Proto, fazendo as coisas que eu já faço, quanto dúvidas mais simples, assim, como que eu uso um equipamento, como que eu vou realizar tal análise, fazer determinada técnica, e graças a Deus, assim, eu sempre tive muita ajuda de todos, né, ao redor, assim, eu sempre ajudei muito, mas eu também tive uma contrapartida muito grande de ajuda de todo mundo que eu precisei. Então, às vezes eu falo, Priscila, essa semana mesmo a Priscila me ajudou com uma imagem, que eu sei que ela é boa no CloneStem, que eu vou mostrar para vocês aqui a técnica. Eu falei, Priscila, nossa senhora, eu preciso que você limpe essa foto aqui para mim, porque eu sei que você é muito mais delicada para isso, então a gente tem que sair fazendo essas colaborações e estar sempre a gente tem que estar sempre disposto a ajudar também, né, para que a gente tenha toda essa rede de colaborações. Então, é isso, assim, é mais ou menos isso que eu queria falar. O meu tema, ele vai um pouco complementar tudo que a Jéssica falou agora, né, a Jéssica mostrou até alguns exemplos, coisas que a gente vai abordar em maior detalhe ao longo do curso, nos outros dias aqui, e a gente vai falar agora de submissão de artigos, né, como que é esse processo de submissão, as etapas, de uma forma bem bem ampla, né, assim, rápida, se vocês tiverem dúvida, alguma coisa assim, também, aquilo, escreve, manda mensagem, que a gente tenta ajudar, tá? E a primeira coisa, quando a gente vai escrever um trabalho, depois, né, que a gente recebeu todas essas dicas da Jéssica, a gente vai organizar um trabalho, a gente vai pensar num trabalho, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é o periódico, né? A gente começa lá na base da escolha da revista, que revista que engloba o meu trabalho, né? Que tipo de revista que vai publicar o meu trabalho. Então, as coisas que eu escrevo, a forma como eu organizo esse trabalho, ela tem muito a ver com as revistas, né, com as revistas que vão aceitar aquele tipo de trabalho meu, né. Então, pode ser uma revista que seja bem específica da minha área. Então, se for uma revista bem específica, se for trabalho com hemoparasitos, vou mandar para uma revista de parasitologia. Como que eu preciso organizar esse trabalho, né? Quando eu vou escrever, eu vou precisar falar detalhes, assim, a respeito do grupo, assim, em relação à parasitologia? Talvez não, porque o público que lê aquele trabalho, ele já está bem ciente dessas questões. Agora, se eu for mandar para uma revista ampla, que publica de tudo, né, que seja mais uma revista voltada para questões mais amplas, por exemplo, Zootaxa, que é uma revista de taxonomia, que publica com todos os grupos zoológicos,
aí eu preciso contextualizar, né? Eu não tinha isso muito bem na minha cabeça em relação à contextualização de um grupo protozoológico que a gente trabalha, antes de vir trabalhar num laboratório que ninguém sabia o que era isso. As pessoas aqui achavam que protista era monofilético, que era tudo farinha do mesmo saco. E aí a gente tem, né, que sempre lembrar do público que vai consumir ali a nossa literatura, se ela realmente ela tem conhecimento a respeito daquele grupo. Então, sempre dando uma olhada. Um segundo ponto seria em relação a escolher as revistas, né, quais são as normas dessas revistas. Então, eu vou lá no site da revista e procuro as instruções aos autores. Nas instruções aos autores, eu vou encontrar essa questão do estilo, que eu falei, que vocês estavam comentando depois da apresentação da Jéssica, como que esse artigo é apresentado, quais são os tópicos desse artigo, se tem introdução, material e métodos, em que posição a metodologia vem, aquilo que vocês discutiram, né? Muito importante, às vezes parece bobagem, mas não é em relação à forma como os resultados e a discussão são apresentados. Se a gente tem o resultado e a discussão junto, como a Jéssica comentou, né? E isso é muito importante, por exemplo, na minha área, que trabalho com revisões sistemáticas, né? Como as sistemáticas, revisões sistemáticas, elas, além dos resultados que a gente obtém, com a revisão sistemática, a gente faz uma discussão que acaba virando um resultado, porque a gente analisa aqueles dados que a gente levantou, né, mudando uma espécie de gênero, mantendo uma espécie num gênero, mostrando se a espécie é válida ou não, é muito importante para mim, por exemplo, que esse trabalho seja, que o formato seja o resultado e a discussão junto. E se eu escolho uma revista que não permite isso, a revista não abre precedente. Por favor, vou escrever para o editor para mudar e tal, isso já aconteceu comigo, mudar o estilo, poder publicar da forma como eu escrevi, não, a revista não abre esse precedente. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração antes da gente começar a organizar um trabalho. Vai existir momentos em que a gente vai ter moldado um trabalho para um determinado grupo de revistas, e aí a gente vai ver que ele não vai ser aceito, ou, por fim, não vou conseguir enquadrar esse artigo em nenhuma revista que eu previamente escolhi. Pode acontecer. Isso não aconteceu comigo, mas isso pode acontecer. É óbvio que isso pode acontecer. E aí sim você vai ter que retrabalhar, reorganizar todo o trabalho e tudo mais. Mas, assim, evitar esse tipo de trabalho em excesso é muito interessante. Então, se você tem como planejar a sua publicação, né, a partir do momento que você começa a analisar os seus dados, já sabe mais ou menos que tipo de trabalho que você vai produzir, você já vai buscando nas revistas as revistas mais adequadas. Vocês entenderam até aí? Eu preciso que vocês falem. Ô, Fran, você fez slide para essa apresentação? Porque está aparecendo a sua tela... Fiz, mas eu ainda não comecei. Então tá bom, era só para você ter certeza. Eu estou conversando que eu quero mostrar algumas coisas. Então tá bom. Depende também do tipo de publicação, né? Eu estou começando a escrever uma nota com o Pedro. Sim, a Thaís acabou de falar aqui, exatamente. A nota, ela é totalmente diferente, né, em alguns casos. Eu tenho uma nota, acho que é na Eucariótica, que ela vem, assim, no formatinho de um artigo mesmo. Produção, material e métodos, resultados e discussão junto. Mas tem algumas revistas que não, que tem que ser um texto corrido. Eu já vi revistas que você não pode diferenciar cada um dos tópicos, né? Você tem que ir diferenciando, assim, na sua escrita, mas não vai ter, assim, eu escrevi a introdução, agora eu vou escrever, aí vai vir material e métodos, aí a metodologia, né? Então, no caso, isso vai depender muito da forma. Então, isso tem que estar muito claro. Você já tem que pensar logo desde o início, isso é muito importante, porque nossa, a Fran tá falando... Não, mas é muito importante, porque senão depois você não consegue organizar. Então tá, fui lá na revista, olhei as instruções aos autores, vi como todas as normas que devem ser seguidas, no caso, desde a formatação, como eu disse, do artigo, o estilo de formatação, né, como eu cito, como fazer a listagem das referências, todos esses detalhes em relação a figuras, que nós vamos mostrar também ao longo do curso, né? Então, figuras que são desenhos, elas exigem uma formatação, uma extensão de arquivo diferente e também uma resolução diferente de uma fotomicrografia, por exemplo. Não sei se vocês sabem disso.
Geralmente, desenhos, eles devem ser apresentados em 1.200 dpi a resolução, já as fotomicrografias, 300 já é suficiente. Né? Isso não, tipo, talvez caia, assim, por terra, dependendo se a revista não for impressa, se não sair versões impressas dessa revista, talvez isso já mude bastante, talvez eles aceitem resoluções menores, né? Assim como as árvores também, todos os desenhos, assim, que não sejam fotografias, né, que sejam desenhos, imagens que a gente produzir, tudo tem que ser em torno de 1.200 dpi, salvo, né, situações onde a revista exija uma resolução menor. Então, eu olho isso tudo. Olhei isso tudo, aí sim eu vou começar o meu processo de submissão. Aí existem diferentes revistas, né? Peraí que eu perdi a aba aqui. Tem as revistas mais complexas, que aí tem as plataformas de submissão, que eu vou mostrar para vocês, e tem revistas mais simples. Por exemplo, a Zootaxa, a gente só precisa mandar um e-mail para o editor. Eu entro lá, geralmente essas revistas que a gente manda o e-mail para o editor, a gente procura editores na nossa área. A Zootaxa, principalmente, como eu disse para vocês, a Zootaxa é uma revista ampla, ela publica com todos os grupos zoológicos, questões relacionadas à sistemática, né, taxonomia desses grupos, e aí eu procuro editores da protozoologia. No caso, a editora, uma das editoras é a Laura Utz, professora Laura Utz, que é brasileira, né, e aí a gente encaminha, assim, ó, só fala, né, que encaminha o manuscrito intitulado isso aí, né, para consideração na Zootaxa, e aí você pode escrever uma cover letter, nós vamos falar sobre isso, o que é uma cover letter, e colocar aqui junto com os seus arquivos. Então, aqui eu coloquei o texto, né, e as figuras separado. Eu acho que isso é muito bom, principalmente para o revisor, porque aí ele consegue ir lendo o seu trabalho, e aí num outro arquivo ele vai comparando as figuras, então fica bem mais fácil do que ele ter que ficar indo e voltando lá. Então, submeter as figuras separado, quando a revista permite, seria bastante interessante, e uma cover letter que é uma apresentação do seu trabalho, é o que a gente vai falar, tá? Então, deixa eu abrir aqui a apresentação agora, porque agora sim eu vou abrir aqui. Aí você só me dá um feedback aí se tá dando para ver. Dando para ver e tal. Aí aqui eu venho aqui, né, modo tela cheia, é isso? Tá aparecendo? Sim. Sim? Então, vamos lá. Um exemplo de submissão no periódico, então vocês viram ali, né, o exemplo de submissão nas Zootaxa é muito fácil. Vou escrever um e-mail bem simples e colocar a cover letter, que é a apresentação do meu trabalho, onde eu vou apresentar para o editor o trabalho que eu estou submetendo naquela revista. Já vou mostrar para vocês aqui mais assim. Aqui é um exemplo de submissão no periódico Systematics and Biodiversity, que é um periódico também geral. Então, se eu tenho que escrever para esse periódico, eu preciso lembrar daquela coisa que eu falei com vocês, que eu preciso contextualizar o grupo, né? Eu fiz um trabalho aqui sobre a família Blephorocottidae, que é uma das famílias que eu trabalho. Pô, ninguém sabe o que é isso, então eu tenho que falar. Olha, existe um grupo de ciliados, um grupo de microeucariotos que são ciliados, estão dentro de alveolata, assim assado. Aí eu chego para o mais particular, que é em relação dentro de ciliados existem os simbiontes, dentro dos simbiontes existem os da subclasse Trichostomata, que são simbiontes de mamíferos herbívoros. Então, contextualizar isso daí é muito importante. Antes de mais nada, ir lá, né, conferir as instruções, igual eu falei, e aí vem para a submissão do artigo. Quando a gente tem submissão via plataforma desse jeito, a gente precisa fazer um cadastro, né, um login, onde depois, quando a gente faz o cadastro, a gente abre aqui na página, ó, a gente vai ter a opção, né, home aqui, da abertura dessa página de submissão, e a gente tem duas abas aqui, uma de autor e uma de revisão, tá vendo? A de autor é onde eu tenho que clicar para submeter o meu trabalho, e a de revisão é quando eu sou revisor dessa revista e vou utilizar dessa aba para acessar algum artigo que enviaram para eu revisar. Então, eu clico na aba autor, aqui do lado a gente tem a lista de possíveis ações que você pode começar a realizar aqui, né? Então, a gente tem
os manuscritos que já foram avaliados, que são os manuscritos with decisions, já tenho decisão sobre os manuscritos enviados, manuscritos que foram submetidos em coautoria, aqui foi a Priscila que submeteu um manuscrito aqui, eu como coautor, então aparece aqui para mim também, apesar de eu não ter submetido esse artigo, foi ela que submeteu, ela coloca o meu nome, meu e-mail, já aparece aqui para mim na plataforma, né? Aí aqui a gente tem o Start New Submission, né, para você submeter um novo artigo, começar uma nova submissão, e aqui tem outros detalhes em relação à revista, né, instruções a respeito, assim, de aspectos legais da revista, né, aqui eles têm também um serviço de edição de inglês, que é muito caro, a gente nunca usa essas coisas da revista, e aqui são os 5 e-mails, os 5 últimos e-mails mais recentes trocados aí entre mim, né, que sou o autor de correspondência, que a gente fala, que é o autor que faz a submissão, e os editores da revista, tá? A partir do momento que eu faço a submissão, começa a aparecer aqui todos os dados, né, quando que eu submeti, por exemplo, esse trabalho aqui, ó, da família Blefarocortes que eu falei para vocês, eu submeti aqui no dia 8 de março, uma revisão dele, ó, revisão 2, ele passou 2 vezes por revisão, e aí no dia 9 de março ele foi aceito, tá vendo? Accepted 9 de março, aqui, tá? E aí vem todos os detalhes, a data que eu submeti a primeira vez, depois a data que eu submeti a revisão, né, e aí quando que eles me deram a decisão dessa revisão, aqui já demorou mais, ó, em janeiro eu submeti a revisão em março, né, eles me mandaram a resposta, enfim, então, vem todas as informações iniciais, tá? Quando eu começo aqui tem a Priscila falando sem parar nas minhas ideias, tá vendo? Eu não consigo trabalhar sem a Priscila ficar me mandando as coisas aqui o tempo todo. Aí, o Start New Submission aqui, ó, eu vou começar uma nova submissão. O primeiro, a gente consegue, né, na primeira página, tem algumas informações a respeito de, antes de submeter, você presta bastante atenção em tudo que você vai fazer, para de fazer tudo e vai submeter só o trabalho. A gente tem a submissão tradicional, que é a que eu uso, e a submissão utilizando EndNote. Essa daqui, para falar a verdade, eu nunca usei. Eu não utilizo mesmo EndNote, pode falar, sou burra, não tenho as minhas referências todas organizadas nesses programas facilitadores ali, o EndNote, Mendeley, que as meninas vão ensinar essa semana ainda. Então, eu sempre utilizo a submissão tradicional aqui. Então, eu começo a submissão e aí eu vou respondendo, ó, cada um desses passos aqui. Então, eu tenho o tipo de artigo, se ele é um artigo original, se ele é uma perspectiva ou se ele é uma revisão de um livro. Algumas revistas têm outras, como se diz, outros tipos de artigo, por exemplo, a revisão, a opinião, que a Jéssica falou, né? Então, assim, vai depender mesmo da revista. Essa revista aqui, que é a Systematics in Biodiversity, ela só aceita esses 3 tipos de trabalho, tá? Preencho tudo. Aqui no File Upload, eu vou fazer o upload de cada um dos arquivos, deixa eu ver se eu coloquei, não, de cada um dos arquivos que eu vou submeter. Então, isso também varia de revista para revista. Tem revista, por exemplo, que eles vão pedir para você fazer um PDF com tudo já. Você já faz o PDF. Você pega o seu artigo, o texto do artigo, né? E aí as figuras, tabelas, gráficos, tudo, né, fotografia, tudo que você tiver que colocar, você já coloca tudo junto, tudo dentro de um arquivo só. E na frente desse artigo, a sua cover letter, que é a sua carta ao editor, apresentando o seu trabalho, que a gente vai falar já, né? E aí você submete esse arquivo único. Aí esse arquivo único vai para revisão, as pessoas lá, né, os revisores da revista, eles vão analisar esse arquivo único e depois, se o artigo for aceito lá no final, você deve enviar as figuras finais, assim, na qualidade adequada. Se enviar um PDF, você vai fazer um PDF pronto. Não, aí depois você tem que enviar naqueles formatos exigidos pela revista, que geralmente é o formato extensão TIFF ou PNG, tá? JPEG, raramente a gente envia em formato JPEG,
99,9% das vezes que eu já vi, assim, minhas coisas dos outros é TIFF, né, extensão tipo TIFF, e na resolução correta, 300 dpi, 600 dpi, 1.200 dpi, quantos dpi a revista solicitar. Espera aí que eu vou ter que tirar para ver se tem alguém falando alguma coisa aqui. Eu não consigo ver. Gente, infelizmente eu estou no trabalho. Ah, sim, mas ok. Eu vou tentar não abrir o negócio, vou tentar só... Assim vocês conseguem enxergar bem? Desse jeito aqui? Ou é melhor eu abrir a página toda? Assim, eu achei que foi pequeno, você conseguir abrir. Então, vou abrir. É porque aí eu vou ter que... Se alguém quiser mandar uma pergunta, pode mandar por áudio, então? Combinado. Tá? Porque aí... Ou então, se a pessoa não tiver o áudio, quiser mandar aí alguém que tiver disponível e poder ler, é melhor, porque senão eu tenho que ficar abrindo isso aqui toda hora, fechando, aí é foda. Então tá, aí, e aí depois eu envio esses arquivos. E tem revista como essa aqui, no caso da Systematic Biodiversity, muitas delas são assim, onde você vai submetendo cada coisa separado. Então vai ter o campo lá, submeta a sua cover letter, você vai lá e submete a sua cover letter, né? Submete o seu main manuscript, que é o manuscrito principal, né, que é o texto do seu artigo. Aí vou lá e coloco em Word, geralmente é em Word, mas tem algumas revistas que pedem em PDF. Então, todo o formato vai ter escrito lá direitinho qual o formato que vocês vão ter que utilizar, né? Submeta a sua figura. Aí você coloca a legenda da sua figura. Figura 1, tal, tá? Já na caixinha. Enfim, cada parte do seu artigo, ela vem separada. E aí, depois, quando você termina de acrescentar tudo e preencher todas as coisas, a plataforma gera o PDF para você, tá? Já vou falar disso melhor. Aqui a gente acrescenta, ó, depois do file upload, os meus arquivos estão ali já submetidos, main manuscript, cover letter, figuras, tabelas, gráficos, tudo submetidinho. Aí eu venho nas keywords. Aqui a gente coloca palavras-chave, não necessariamente as palavras-chave que estão no artigo, mas palavras-chave que você acredita que tem a ver também com o tema do seu estudo, assim, que seja a ver com o seu trabalho, tá? Authors e Institutions, aqui você preenche todos os dados dos seus autores, você vai colocar os seus dados e de todos os seus coautores, tudo. Apesar de estar escrito lá no artigo, eu lá, quando fui submeter o meu artigo, primeiro artigo, eu falei, nossa, mas eu já coloquei tudo lá no Word, eu vou ter que escrever tudo aqui de novo. Você tem que colocar todos os dados, né, tudo direitinho, tudo arrumadinho, e tem algumas revistas que exigem que cada um dos autores reconheçam aquela publicação, aquela submissão que você está fazendo. Isso às vezes atrasa a sua submissão, você não vai sentar aqui e conseguir fazer tudo, porque aí vai ter que aprovar. Aí vão lá, meus autores, a Priscila vai ter que aprovar, o Roberto aprovar, a Marta aprovar, a Mari, entendeu? Então, todo mundo aprovar, e depois que todo mundo aprovar, é que o artigo pode ser submetido, tá? Aqui nessa aba, Authors and Institutions, a gente também tem informações em algumas revistas a respeito de autores que são os autores de correspondência. Então, às vezes, não é um só. Geralmente, o autor de correspondência é aquele que submete o trabalho, mas tem algumas revistas que deixam mais de um autor ser o autor de correspondência. O que é o autor de correspondência? É o que vai fazer toda essa tramitação da submissão e depois ele vai ser o responsável pela pesquisa. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar algum e-mail, não entendi essa técnica que você fez, ele vai lá olhar o autor de correspondência, o e-mail daquele autor, telefone, enfim, os dados daquele autor e vai submeter uma correspondência direto para aquele autor ali, tá? Ele não vai se direcionar a outros autores. Fora do país, é muito comum que o autor de correspondência ele seja o chefe do laboratório, no caso seria o Roberto. Mas aqui ele até abre esse precedente, assim, para a gente mesmo, né, ser o autor de correspondência dos nossos trabalhos. Mas isso não é comum. Eu vi lá na Itália, assim, que por exemplo, lá no laboratório do professor Petroni, onde eu fiz o sanduíche, lá só ele era o autor de correspondência. Ninguém podia ser o autor de correspondência, nem os outros professores que trabalhavam junto com ele. Era sempre ele, tá?
Details e comments é tipo assim, algumas características assim, que a revista pede em relação à ética, perguntou se você já submeteu esse artigo previamente em outra revista, se ele está em submissão em outra revista, não pode de jeito nenhum. Você submeteu um artigo numa revista, é porque ele foi recusado ou você nunca submeteu ele em outra, né? Assim, a primeira vez, é sempre uma submissão por vez, não existe você submeter o artigo para mais de uma revista. E também internamente. Essas revistas, gente, elas têm mais de um editor, né? E aí você não pode submeter para mais de um editor, principalmente quando não tem plataforma, porque a plataforma ela ainda detecta se você tiver submissão dupla, assim. Mas, por exemplo, ali no caso que eu mostrei para vocês da Zootaxa, a Laura Utz é uma das editoras da Zootaxa em Protozoa. Existem mais 2. Se eu submeter o artigo para cada um dos 3, eu submeter o artigo para os 3 de uma vez, como é que eu vou saber o processamento desse artigo? Enquanto a Laura está mandando para um revisor, aí o outro está mandando para outro revisor, e aí vira uma bagunça danada. Não, então você tem que atestar que o seu trabalho ele está sendo submetido só para essa revista. Uma outra coisa também que tem geralmente nesse passo aí, em relação a outras questões éticas, se você fere algum direito autoral, se alguma imagem sua ela foi extraída da internet e você não pode usar essa imagem. Então, tipo, você tem que preencher várias coisas marcando que não, e verdade, né? Obviamente, não adianta nada você falar que o seu artigo não fere questões éticas e ele ferir, né? E aí, depois, esse último passo aqui, que é o Step 6, aqui, ó, Review and Submit, você vai fazer o quê? Você vai conferir todos os campos, né? E aí, a plataforma, ela marca aqui de vermelho, quando você tem alguma coisa errada. Vamos supor, estou lá submetendo, e lá na submissão, a revista me fala que o arquivo principal lá, né, o main document, ele tem que ser em Word e eu submeti em PDF. Aí ele deixa submeter. No final, ele te fala, ó, o arquivo está errado. Vai lá e corrige. Aí você vai lá, volta e corrige. Quando tiver tudo certo, aí a revista te exige que você baixe o PDF que ele gera da submissão, que é aquele PDF juntando tudo, que eu falei para vocês, quando você submete tudo separado, ele junta tudo. E aí a revista, então, ela te fala, ó, vê aí, você aprova essa submissão? É isso aí mesmo? Agora é a hora de você olhar se tem alguma coisa errada. Aprovei a submissão, aí ele vai para os revisores, né? Para o editor primeiro, o editor vai dar uma olhada na sua submissão, ver se não tem nada errado, e aí, se ele achar que aquele artigo realmente ele tem escopo da revista e tudo mais, ele envia para os revisores, né? E aí, se ele achar que não, ele fala assim, ele já olha e já fala, não, já vou logo dar a resposta aqui para a Fran, porque esse artigo dela aqui não dá nessa revista, não. Então, no dia seguinte, ou 2 dias depois, ele já te manda uma resposta dizendo assim, a gente nem mandou esse artigo para revisão, porque ele não tem nada a ver. Então, você manda para outra aí, vai fazer outra coisa, entendeu? Então, é mais ou menos desse jeito, tá? Existem casos em que o editor mesmo, ele já olha e ele já aprova, sim, se ele for um editor que seja da área, ele seja especialista da sua área, ele pode ler o seu trabalho e ele mesmo já dá o parecer, olha, para mim tá suficiente, eu quero publicar esse trabalho, ele nem vai para revisão depois. Acho isso meio estranho, mas isso acontece, tá? E aí, a gente vai continuar entendendo. Tá, então terminei aqui, vou lá com o meu orientador, que é só uma brincadeira, para a gente poder escrever a cover letter e fazer, né, a submissão do artigo, né? Depois que tiver tudo pronto, é igual eu falei, a gente submete, né? E aí agora é esperar. A gente morre para poder esperar a resposta. Tem revista que responde rapidinho. Se o editor mesmo olhar e falar, não tem escopo, vamos embora, vamos mandar para outra revista. Agora tem revista que aí olha, aí manda para o revisor, aí depois de não sei quantos meses volta para você. O caso das sistemáticas em biodiversity, esse artigo aí demorou vários meses, foi agosto, eu submeti ele em agosto, e a resposta foi em janeiro. Então, assim, eu já estava assim, gente, não é possível. Mas, pelo menos, não foi rejeitado direto, né? Me deram a oportunidade de arrumar algumas coisas. Então, as possíveis decisões que a gente recebe
de um artigo é o artigo ser rejeitado direto, que aí é muito, muito triste, a gente já não tem como responder, isso aí já foi rejeitado logo. Essa rejeição, ela pode ser tanto direto, igual eu falei, pelo editor, quanto pelos revisores, né? O editor, ele olha o trabalho e fala, não, realmente tem escopo, vamos mandar para o revisor, vamos ver como é que tá. Aí o revisor desce o cacete e fala assim, não vou aceitar, não. O outro também, não vou aceitar, não. Aí o editor, ele analisa os pareceres e ele rejeita o trabalho, tá? E o outro caso é o aceito direto, que isso só aconteceu uma vez comigo na vida, tipo assim, aceito o artigo da forma como está. É maravilhoso, você quer, assim, é lindo demais quando acontece isso. E nos outros casos, com minor revision, né, quando a gente tem revisões mínimas do artigo, são pouquíssimas coisas, ele é aceito após essas revisões pequenas que devem ser feitas, né, e aí que revisões são essas? Coisa bem simples, assim, às vezes é mudar uma figura, de, sei lá, uma cor numa figura, coisas em relação ao estilo do texto, muda uma palavra, outra palavra, muda isso daqui, é coisa que você responde assim rápido, até de um dia para o outro. E o segundo passo, que é o aceito com essas revisões significativas aí, né? Que é o Major Revision, onde você aí tem que fazer geralmente você tem que reescrever muito do artigo, tipo assim, você tem que fazer revisões muito substanciais. Mas, assim, por que isso acontece? O editor, ele realmente vê, né, e os revisores, que o artigo ele tem um potencial, mas ele tem muitas falhas, ele não deve ser recusado por isso. Você tem que dar uma chance pro autor, né, para ele poder corrigir e tal, e mandar de novo. Quando é minor revision, é isso aqui, ó. A gente, né, recebe um e-mail, aqui é o e-mail que eu recebi desse manuscrito da família Blepharocortidae, né, informando que os revisores, eles foram favoráveis à publicação, mas que sugerem minor revisions, né, poucas revisões, e aí é só isso aqui, tá vendo? Eu tive que arrumar poucas coisas, ó, muda isso daqui no título, reescreva isso aqui, aí aqui também, uma questão para reescrever. Tudo acho que aqui é reescrever é só a figura 3, ó. Figura 3, checar a figura com cuidado, né? Existem alguns nós sem o valor de suporte, comi mosca aqui. E a legenda da figura eu tinha escrito parcimônia com C. Então, mandou arrumar aqui de novo. Então, pouquinho, tá vendo? Isso aqui eu fiz em um dia. O revisor me mandou, né? O editor me mandou as revisões num dia, no dia seguinte eu já tinha mandado tudo para ele de novo. Agora, Major Revisions, vou mostrar para vocês. Deixa eu sair aqui da apresentação, porque eu não fui dando print, não, para mostrar. Aí vem muita coisa. É um trabalho aqui recente que a gente recebeu. Deixa eu achar aqui. Aqui. Aí aqui a gente recebeu esse parecer, né, informando que a gente precisava de... Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, Major Revision, tá falando aqui, né, que os revisores recomendaram a publicação, porém, né, após essas revisões aqui principais. E aí, olha só, gente, era isso tudo aqui que tinha que fazer. Tudo isso aqui. Olha só. Deu vontade até de chorar, que acabou até aqui. E assim, eram tanto coisas muito simples, né? Por exemplo, escrevemos errado aqui, ó, tree, tá vendo? Tá vendo? Erro de ortografia, quanto coisas assim, bem substanciais mesmo, que a gente precisava mudar no nosso trabalho, né? Até assim, refazer algumas análises, reescrever parágrafos inteiros, mudar muita coisa, assim, a figura não estava boa, coisa tipo assim, era para fazer outro artigo, na verdade, tá? E aí, esse artigo, a gente submeteu ele de novo, né, a gente ressubmeteu, que é a revisão, que eu vou explicar aqui para vocês, e aí, o que acontece? O editor, ele leu, mandou para os revisores de novo, e eles mandaram com o Major Revision de novo. Tipo assim, a gente está quase morrendo, a gente vai submeter esse artigo hoje de novo,
e aí a gente não aguenta mais. A verdade é essa. Eu acho que se falar que não vai aceitar, eu não sei se eu vou querer, não. Uma coisa que eu acabei de lembrar, gente, desculpa, era que eu tinha que mostrar para vocês um modelo de cover letter, né? Vocês me dão desculpa aqui, que eu vou mostrar para vocês aqui o modelo. Aqui, a gente tem um modelo, né, de submissão. Então, quando a gente vai submeter o artigo, como eu disse, a gente faz essa cover letter, que é uma apresentação do trabalho para o editor, para ele poder entender o que é o trabalho, né? Então, aqui a gente escreve para o editor e fala, ó, desejo submeter o artigo tal, 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 para consideração na revista, né, Systematic in Biodiversity, e aí aqui a gente fala algumas coisas, ó. A gente escreveu um parágrafo aqui, o Roberto me ajudou a escrever um parágrafo dizendo da importância de trabalhos desse tipo, né, de trabalhos de revisão sistemática, que às vezes eles são bem desvalorizados, mas que, na verdade, eles são muito importantes, e o porquê que eles são muito importantes. Depois, aqui, num segundo momento, a gente descreve um pouco do grupo, né, porque a revista, como eu falei para vocês, é uma revista muito ampla, então às vezes ele vai olhar ali, pô, mas o que é isso? O que é Blephariopod, Ciliófora, Antodiniomorpha? Tem nem noção o que é isso. A gente fala aqui um pouco já para o editor, olha, o trato gastrointestinal de herbívoros mamíferos, de mamíferos herbívoros, ele é colonizado por uma microbiota, blá, 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 explica, até chegar, né, na família Blephariopod, explicar o que é a família Blephariopod e os principais achados do nosso trabalho. E aí aqui a gente fala, né, que esse manuscrito ele não está sobre consideração em outro periódico e tal, e que a gente espera ansioso aí a resposta do editor. Eu acho que a cover letter, a forma como a gente organiza ela, vai ser, assim, muito importante para o editor, ele olhar o seu trabalho e ele realmente levar fé. Falar assim, olha, eu boto fé nesse trabalho aqui, eu acho que realmente pelo que a pessoa está me falando aqui, parece que o trabalho é maneiro. Só que a gente ainda vai precisar passar pela revisão dos pares lá, dos revisores, né? E aí pode ser que ele seja recusado e tal, aquilo tudo. Mas é muito importante. Eu já vi muita gente submeter só assim, eu quero submeter o artigo aqui, fulano de tal, para consideração, muito obrigado, aguardo a sua resposta. Poxa, nem apresentei o trabalho, apresenta. Mostra, né? Porque às vezes na hora que ele for dar uma olhada no resumo, correr o olho no seu trabalho, ele já vai ver com outros olhos, porque ele já entendeu mais ou menos aquilo que você vai trazer. Então pede ajuda, a brincadeira da Pepa era isso, gente. Pede ajuda do seu orientador, senta lá no computador e fala, me ajuda a escrever aqui a cover letter, né? Ou então pede ajuda para um colega, olha, você já escreveu uma cover letter, você pode me ajudar? Mas para isso você tem que ler o trabalho, você tem que estar por dentro. Você é a melhor pessoa para apresentar e vender o peixe do seu trabalho. Então aqui é o primeiro momento, é o primeiro contato que o editor vai ter com o seu trabalho. Então tenha carinho na hora de escrever isso daqui, tá? Eu dei uma cortada, assim, na apresentação, mas era isso aí, a ideia era essa, tá? E aí a resposta para a Mini Revision, ela é muito pequena. Aqui eu vou mostrar para vocês um trabalho, né, que eu submeti na Zootaxa com ciliados intestinais de cavalos domésticos aqui no Brasil. E era só isso daqui, ó, tá vendo? Muda isso daqui, a referência tal, não existe esse estudo, muda lá e tal. Por favor, corrige isso nas tabelas, não sei o que, corrige isso daqui, pronto, correct, delete, the reference very careful, check it, pronto, acabou. E aí eu mando pro editor aqui, ele já vai só conferir lá tudo que eu fizer, olha só, no meu artigo eu marco, tá vendo? Então, encaminho o artigo intitulado tal, 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 número de páginas e tal, no caso, a Zootaxa exige isso, que você fale o tamanho do seu documento, revisado e com as considerações dos revisores todas respondidas. Todas as modificações estão destacadas em amarelo. Tudo que você mudar no seu artigo, você tem que marcar. Se você não marcar, o que vai acontecer? O editor vai ficar perdido lá. Nossa, imaginei, vai ter que pegar a linha 179 a 182 e lá conferir para ver o que você fez. É muito mais fácil para ele pegar o artigo já marcado, ele já olhar, ó, a linha, nossa, é mesmo, ela já fez aqui, beleza, tranquilo. Isso aqui ela já fez, tá, beleza, tranquilo. E aí ele vai logo aprovar. Isso aí o aceite sai muito rápido, né? Dependendo da revista, o aceite sai muito rápido, que aí já tá tudo certinho, tá? Agora, a resposta às Major Revision, aí você tem que ter muito cuidado. Primeiro que você tem que, geralmente, quando vem Major Revision, você tem
Você tem uma... Não, aqui é Mino. Peraí, deixa eu achar aqui. Aqui. Você tem um certo problema, assim, com os revisores, né? Eles realmente acharam que existem muitas falhas no seu trabalho, então você não pode enrolar o cara, não. Você tem que responder mesmo. E se você não concordar com alguma coisa que ele falou, você tem que ser muito gentil com ele, dizer assim, olha, muito obrigado pelas suas considerações, fulano, porém, revisor, né, quando tem o nome, você coloca o nome, quando não tem, você não coloca. Mas, porém, a gente prefere não fazer essa modificação por causa disso, disso, disso. Para isso, você tem que ter respostas muito consistentes, porque quando o artigo ele é aceito com revisões menores, o artigo está praticamente aceito já, você só vai mudar aquelas coisinhas lá, e assim, a chance do editor virar para você e falar, não, minha filha, eu não vou aceitar, não, é muito pequena. Agora, quando ele te dá essa oportunidade com o Major Revision, você tem que fazer isso de uma forma muito cuidadosa, porque ele pode virar e falar assim, olha, infelizmente, você não respondeu as coisas que a gente te pediu, não foi suficiente o que você fez, e aí ele te dá mais chance, não, ele recusa. Então, às vezes a gente tem um trabalhão para melhorar tudo, para mandar para a revista de novo, e aí, então, se você não faz uma coisa bem feita, não adianta, porque não tem chororô depois, tá? Você perde aquela publicação. E aí, olha só, a gente costuma colocar igualzinho lá naquele que eu mostrei para vocês, né? A gente coloca que encaminhou o artigo, né? E aí aqui tem uma identificação do artigo revisto, todas as modificações em azul, né, e as respostas estão todas aqui dadas. Então, cada comentário aqui do revisor, né, primeiro revisor 1, tá vendo? Ele faz um comentário geral, que o trabalho é muito bom, isso assim, 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 mas tem essa falha. Comentários específicos a respeito do trabalho, tudo aqui. Então, coisa simples, eu só coloco assim, ó, corrigido, tá vendo? E aí, coisas mais amplas, a gente tem que responder de forma mais ampla. A gente responde, e aí responde tudo, tá vendo? E aí, aqui, essa revisão, por exemplo, ela foi considerada, porém, os revisores, eles pediram mais coisas para serem feitas. Quer ver, ó, vou mostrar para vocês aqui, que aí a gente teve que responder tudo de novo, e não veio pouco, não. Veio, assim, bem... Não sei se é esse aqui, não, é o outro, peraí, aqui. Tá vendo? Aí aqui é a revisão 2, tá vendo? Quando a gente vai responder já, ó, teve coisas que a gente teve que responder, assim, com bastante detalhe, citando referências, por que a gente usou aquilo, tá vendo? Aqui, ó, textos grandes para poder mostrar para eles que realmente a gente fez todas essas correções. Então, assim, tem que ter muito cuidado mesmo. Esses trabalhos... esse trabalho da cover letter, assim, é chato de fazer, mas se você não fizer do jeito adequado, não adianta, porque aí você vai perder. Poxa, você já chegou até aqui, ele foi aceito com essas correções, então vamos tentar fazer de um jeito maneiro, né? É isso. E aí, a gente... o processo todo é esse. A gente escolhe a revista, pensa direitinho em que revista que a gente vai enviar o nosso trabalho, formata todo o trabalho de acordo com essa revista, arruma tudo, depois submeto. Antes de submeter, peço ajuda para a elaboração da cover letter, uma cover letter bem detalhada, uma cover letter que apresente realmente, que venda o peixe do meu trabalho, que convença o editor que aquele trabalho é interessante, para que ele, aí sim, envie o seu trabalho para os revisores. Os revisores, então, eles conferem o seu trabalho, te mandam a resposta, o editor, ele te dá a decisão do seu trabalho. Como que é a decisão? Igual eu falei para vocês, aceito direto, recusado direto, ou aceito com pequenas revisões ou muitas revisões. Quando você tem esse aceite com muitas revisões, é muito importante que você responda com muito cuidado, né, aos questionamentos, e aprimore de forma significativa ali o trabalho onde os revisores apontaram as deficiências, tá? E, por fim, esperar
no final que o editor deu o aceite final do seu trabalho. E aí você vai receber alguns e-mails de como que você vai agir em relação a isso. Ah, vou precisar mandar alguma figura final, né, no caso. E aí é isso. Se vocês têm alguma dúvida, abre aí para pergunta. Obrigado, Faranta, de verdade, de coração. É muita informação aí, muita coisa para aprender. Mas eu queria perguntar, nessa sua experiência longa, existem algumas respostas com tempo, assim, de que essas revisões que tem que fazer, pedimos uma semana, um dia, um mês, tem essa... A revista, sim, a revista, ela geralmente ela te dá um prazo, quando você tem revisões muito rápidas, eles te dão, assim, geralmente é uma semana, 15 dias, né? Dependendo se for assim, o artigo foi aceito da forma como está, a gente só precisa da figura final em 300 dpi, pode mandar até amanhã, por favor, para a gente não atrasar o processo de publicação, né, a editoração e tudo mais. E quando existe uma revisão mais substancial, eles dão uma quantidade maior, de um mês para frente aí. Esses do artigo do mestrado da Rafaela, do Hemoproteus paramultipigmentados, eles deram 3 meses para a gente responder e refazer essas correções, né, na primeira revisão, e na segunda acho que foram 2 meses. Então, e se você, de tudo, não conseguir cumprir, porque às vezes é difícil, né, cumprir o prazo, às vezes é muita coisa para fazer, rodar a análise de novo, aí você está enrolado com outras coisas suas, você também pode pedir extensão de prazo. A extensão de prazo, dependendo da revista, ela pode ser pedida logo na plataforma automaticamente, você não precisa entrar em contato com o editor, nada disso. E em algumas revistas você tem que entrar em contato com o editor. Falou assim, olha, apesar da gente considerar que foi um tempo adequado para a revisão, a gente não conseguiu terminar, será que é possível estender mais um prazo? Aí tem alguns editores que eles já perguntam quanto que você vai precisar de prazo, tem uns que já falam, não, então eu te dou mais uma semana aí para você concluir tudo, mais 15 dias, e se você não cumprir o prazo, infelizmente, eles podem desconsiderar aquela publicação, eles podem cancelar aquela publicação, tá? Então, é mais ou menos isso. Vocês têm mais alguma dúvida? Deixa eu ver, tá chegando coisa aqui. Não sabia que tinham tantos detalhes, eu também não sabia. Principalmente em relação, assim, à plataforma, sabe? A primeira revista que eu submeti lá no mestrado, que foi a Zoological Studies, eu não lembro. Ela tinha essa plataforma de submissão, eu nunca tinha visto isso na minha vida, então eu precisei da ajuda mesmo. O Roberto sentou comigo na época, me mostrou como fazer, né? E aí quando vocês tiverem a oportunidade de fazer, se tiver alguma dúvida, quiser ajuda, a gente está aí para isso, para poder ajudar. E as plataformas, elas, apesar de elas terem particularidades, algumas coisas que são particulares de algumas plataformas, elas são muito parecidas, né? A lógica delas é muito parecida, tá? E é um passo e tanto, igual a Jéssica falou, eu também concordo com isso, assim. Quem vê um trabalho publicado numa revista, né, alguém de fora, assim, que não é da área, até pessoas mais jovens que estão começando na carreira, não imagina como que é trabalhoso todo esse processo. A gente acha que produzir os dados, escrever o trabalho é a parte mais difícil, mas essa luta com o editor e revisor aí também é bastante significativo. Tem uma coisa muito importante também que eu não falei, agora me veio na cabeça, que é o conflito de interesse. Existem muitas áreas que têm conflito de interesse. Por exemplo, a minha área ela tem conflito de interesse. A sistemática de tricostomate ela é feita por gente muito antiga, sabe? Então, assim, são pessoas que não aceitam trabalhos que envolvem dados moleculares, eles falam mesmo que não faz sentido, que a morfologia só que importa sozinha, e blá, blá, blá. Então, agora, hoje, quando eu vou submeter os meus trabalhos, eu sempre peço conflito de interesse para essas pessoas. Depois que eu comecei a pedir conflito de interesse para esses taxonomistas, os meus trabalhos, eles não foram avaliados dessa forma, sabe?
no sentido assim, eles foram avaliados em relação ao teor mesmo, qualidade, sem nenhum tipo de conflito de interesse, de dizer que não acredita naquilo ali, porque, entendeu? Assim, é complicado. Então, às vezes, a gente tem que colocar. Em algumas revistas, a gente também sugere os revisores que a gente quer mandar. Então, a gente sugere nomes de pessoas. É óbvio que você não pode colocar uma pessoa próxima de você. Eu vou botar, sei lá, alguém que trabalha comigo, a Marta, ela não está no artigo, eu vou botar ela aqui. Não, ela é do meu próprio grupo de pesquisa. Isso é visto com maus olhos, né? Então, você tem que pegar e colocar uma pessoa que realmente vá contribuir com o seu trabalho, ela não tenha nenhum interesse em aprovar aquele trabalho, né? E aí você também pode sugerir pessoas que você não quer que revise, né? Aí tem aqui a Jéssica falando, né? Já passei por isso, a gente sempre passa, porque a gente está começando agora, eles olham para a nossa cara e ri da nossa cara, né? O Pedro falando taxonomia é bem delicado, sim. No meu caso, eu vi esse trabalho da família Blephariocoridae, então, assim, nossa senhora, você pensar em reformular a sistemática de um grupo que foi proposto lá em 1800 e pouco, com um molecular, para eles, assim, era uma loucura. Briga de ego, também acho. Conflito de interesse é pedir para o editor verificar se tem essa opinião do revisor influenciando. Não, você já coloca para ele lá que você não quer que essa pessoa seja o revisor do seu trabalho, entendeu? Você tem um espaço lá, por favor, não envie para esse pesquisador por causa disso, disso, disso. Só que você não pode não argumentar, não. Tem que ser um argumento bem convincente, sabe, Thaís? Assim, do porquê, sabe? Falar em relação, citar os trabalhos do cara, dizer que ele utiliza de uma visão, né, da sistemática, que é bem conflitante com o que a gente está propondo aqui no nosso trabalho, incluindo esses dados moleculares, e que por isso a gente acredita que não seja uma boa pessoa para avaliar o trabalho. Aqui o Pedro falou, né, o autor que fez o BAG. O que é BAG? Tá morto há 300... o bagulho? Tá morto há 300 anos, e o seu trabalho não vale porque é o seu primeiro trabalho. Sim, exatamente, isso a gente passa muito, mesmo sendo bem feito e comprovado. É seu primeiro artigo, você está indo contra um deus da taxonomia, exatamente. Isso daí acontece também. Hoje a gente já tem alguns trabalhos publicados, né, na nossa área de tricostomate, sistemática de tricostomate, a gente é um pouco mais respeitado, mas a gente ainda é tratado como lixo, muito, porque os caras são velhos já, né, já trabalham com isso, assim, há mais de, sei lá, quantos anos, igual o Pedro falou aí, 300 anos, tô brincando, mais de 50 anos, 40 anos, são pessoas bem velhinhas mesmo, né, inclusive alguns já morreram, e aí para de dar trabalho também. Sabe o que é o pior para mim? Quando você vê que está claramente errado, não tem sombra de dúvida que está errado, se o cara parar para ler o artigo está errado, aí você fala que está errado, o cara não aceita porque foi o cara que fez e você está começando agora, mas está claramente errado com as ferramentas que a gente tem hoje, comparado ao trabalho que foi feito há 40 anos, 50 anos atrás, está claro, e ele não aceita. Sim. Esse trabalho aí, inclusive, da família Blephariocoridae, a gente tem uns ciliados em formato de capacete, né? Ele é bem diferente dos outros, esses de formato de capacete, porém, é só uma morfologia externa, assim, bem superficial. Olhando a molecular, olhando transmissão, né, dados de ultraestrutura, infraciliatura, a gente vê que é tudo a mesma coisa, e eles falam que não é possível, isso não é possível. O circodínio, eles não são do mesmo grupo, é errado isso já se sabe há não sei quantos milhões de anos, é lógico, se sabe, mas está totalmente fora da realidade atual, né? Temos acesso ao corpo de revisores do periódico? Não. Os revisores, a gente tem os editores, né? Os revisores, eles vão selecionar, são pessoas que trabalham na área, tá? Então, assim, você um dia pode ser um revisor daqui a pouco, depois que você publicar, né? Eu sou revisora de algumas revistas hoje. Então, as pessoas, elas procuram dentro da área que a gente trabalha e manda esses trabalhos para a gente revisar. E aí é um processo muito interessante, assim, porque é o processo inverso, né? É o processo que a gente recebe o artigo e dá o parecer. E aí a gente começa a pensar um pouco também como revisor, né? E aí isso também ajuda depois na hora de melhorar a escrita e como apresentar os
como apresentar, você já pensa, nossa, isso aí o revisor vai encher o saco, não, vou fazer isso não, isso aí o revisor não vai passar, não. Vou tentar, né, eu acho que não vai passar, mas vamos ver o que o revisor vai falar, assim, coisas assim. E, geralmente, a gente não fica sabendo também, tá? Tem algumas revistas, a Frontiers, por exemplo, o grupo da Frontiers, você não fica sabendo durante o processo de revisão quem são os revisores que revisaram o seu trabalho, mas depois que acaba, eles vem escrito que o revisor 1 era o fulano, o revisor 2 era o ciclano, o revisor 3 era o beltrano, sabe? E a Frontiers, ela tem um processo de revisão, até bom comentar aqui, bem diferente do resto, que você vai fazendo as revisões em tempo real. Tudo que o revisor, ele vai fazendo, né, você vai acompanhando aquilo que ele está fazendo na plataforma, é bem legal. Então, a revisão é bem mais rápida, bem mais eficiente, sabe? Tem alguns pesquisadores que colocam no currículo, sim, mas aí nem sempre eles são enviados para esses pesquisadores. Aquilo lá significa que você foi convidado a revisar naquela revista, mas não quer dizer que você faz parte do corpo, né? O corpo da revista é só o corpo editorial, são os editores. Os revisores, eles só prestam um serviço, sim, temporário. Ele vai te convidar, você vai revisar, e depois, eventualmente, caso algum editor considere que você foi bem ali na revisão, ou você seja indicado novamente por algum autor, você é convidado novamente. Sim, sim. Conflito de interesse, eu não gostava de usar isso não, sabe? Mas depois eu vi que é muito importante, tá? Dependendo da área que você trabalha, é muito importante. Tem área que não, assim, que ok, mas... E, assim, o editor, ele pode não aceitar, tá? Ele pode ver o seu pedido de conflito de interesse e falar assim, não, eu vou enviar mesmo assim, porque eu acredito que outro pesquisador não vai conseguir dar um parecer adequado e tudo mais. É mais ou menos assim. É um processo bem burocrático e bem político também. É muita politicagem, ainda mais na proto. Eu parei de mandar para a revista de proto, falei que nunca mais, chega. Agora é só a revista geral, porque é impressionante, a politicagem é muito grande. Mais alguma dúvida? Acho que a gente pode seguir, né, por causa do horário. Não, eu acho que hoje era só isso, né? Era só eu e você, não era a Yasmine hoje também, não, né? Não, a Yasmine amanhã. A parte de submissão de projeto é amanhã, não é? Submissão, é amanhã. Então tá. Porque senão eu achei que eu tava comendo mosca aqui. Não, é só isso. Vocês falaram disso de trabalho, né, por causa de ser uma área muito antiga, e a gente tem o oposto também. Esse conflito de interesse em áreas, assim, que estão em alta, que é, por exemplo, essa parte de poluição aquática, etc. Então, assim, que é ego, né, a maioria das vezes. A Fran citou alguns exemplos que ela passou, eu e as meninas lá da Ecotox, a gente passou pelo seguinte. Primeiro, um trabalho que a gente submeteu e eles mudaram, né? A gente indicou um editor, né, que estava dentro da área, lá no corpo editorial, blá, blá, blá. E aí, quando voltou negado, a gente viu que o nome do editor estava diferente. Eles trocaram lá dentro da revista o editor, porque sabiam, né, que existia um pesquisador que trabalhava com aquilo e deu conflito ali, já no corpo editorial. Então, assim, ali claramente. Aí depois o mesmo trabalho, a gente só mudou as normas e enviou para outra revista, e aí vieram, assim, veio major revision, mas umas questões, assim, algumas faziam sentido e outras a gente via que era assim, nossa, essa pessoa fez a mesma coisa que a gente, mas ainda não conseguiu submeter, chegar no processo de submissão. E aí, claramente, rejeitaram. Aí depois a gente foi tentando mapear o que estava acontecendo ou quais poderiam ser as pessoas que estavam negando aquele trabalho, para a gente poder fazer isso aí, né? Falar assim, conflito de interesse com fulano, beltrano, ciclano, a gente não quer que revise. Então, assim, isso acontece muito. E aconteceu da gente enviar para 2 revistas um outro trabalho, né? O mesmo trabalho 2 vezes e cair no mesmo editor. Uhum. E era o mesmo editor nas 2 revistas. E a pessoa fala, tipo assim, a pessoa deu Ctrl+C, Ctrl+V. Ela falou a mesma coisa, literalmente, na mensagem que ela enviou.
Então, assim, a gente vai começando a submeter dentro da área, a gente vai conseguindo mapear essas pessoas, né? E assim, a gente tem que tirar elas mesmo da possibilidade, explicar tudo mais. Mas é muito triste, né? E muito complicado esse processo. Mas a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que ver isso, né? E assim, saber separar também, né? É esse que é o negócio. Assim, no início, quando eu comecei, eu não sabia separar. Quando vinha um parecer para mim, eu descendo o cacete no trabalho, eu achava que o trabalho estava uma porcaria mesmo, assim, sabe? A gente tem que saber separar isso, a gente tem que saber que às vezes a gente não. Que a gente não fez um negócio mal feito. Você tem que saber separar aquilo que realmente são críticas construtivas, que vão fazer melhorar o seu trabalho, porque o revisor está ali para isso, para aprimorar o trabalho, e coisas que são decorrentes de conflito de interesse, aí, como a Jéssica mencionou, sabe? Eu acho que não dá também para a gente esquecer isso. São duas, é uma balança, né? É reconhecer coisas ruins no trabalho e reconhecer que coisas que estavam boas, elas foram mal interpretadas pelos revisores. Chegou uma pergunta aqui. Como é revisado por pares, corre o risco do revisor roubar partes do teu trabalho para publicar no dele depois de ter rejeitado o seu? Sempre ocorre, ainda mais se tem gente que trabalha com a mesma coisa que você, né? Às vezes ele já olha, nossa, meu Deus do céu, mas aí vai muito da ética, né? A pessoa tem que ter ética para trabalhar na ciência, e aí isso daí já vira uma questão fora da realidade, assim, não teve ética nenhuma o pesquisador, né? O Ramon aí, ó, não há nenhuma forma de pedir meio que um recurso de revisão, principalmente nesses casos onde há conflito de interesse. Então, a gente pode mandar. Teve uma vez que eu não lembro qual trabalho que foi claro, assim, conflito de interesse, o Roberto, ele queria escrever, eu acho que foi para a Europinha, se eu não me engano, para a European Journal of Protostology, o Roberto queria escrever para o editor, dizendo, assim, responder, sabe, cada coisa, porque as respostas dos revisores, elas foram muito, assim, enérgicas em relação às coisas que a gente tinha colocado no trabalho, só que eram questões erradas, a gente conseguia responder muito bem, argumentando com literatura, com coisa bem robusta, assim, e aí eu falei com o Roberto que não era para a gente arrumar essa confusão, não, que era para a gente pegar e mandar para outra revista e fosse o que Deus quisesse aí nas próximas submissões. Porque também você ficar arrumando animosidade numa área que já é tão complicada, sabe? Eu não sei se hoje eu faria diferente, mas naquela época a gente optou, né? Eu optei por não. Ele queria responder, queria fazer uma carta enorme respondendo, tudo dizendo, tá, tudo bem, você não quer aceitar? Não, não aceita. Mas a gente quer falar tudo que a gente realmente gostaria de falar aqui a respeito do trabalho. A Jéssica roubar, eu creio que não, porque existe a ética. Então, no caso, é isso, né? Eu acho que existe gente que é pilantra nesse nível aí. Eu acredito. Eu já não acredito muito na humanidade, não. Mas é uma questão ética mesmo, assim, pesada, né? E a pessoa, ela pode dizer mesmo que ela estava trabalhando na mesma coisa. Isso é muito comum até hoje. A gente está vivendo a pandemia, né, do coronavírus. Eu estava lendo outro dia uma reportagem a respeito disso, de que existe uma corrida mesmo, e que as pessoas, elas estão correndo porque estão trabalhando com as mesmas coisas, né? Isso acontece muito na área da saúde. Os grupos, eles são muito escondidos no que eles estão trabalhando, raramente vão em congresso mostrar as coisas, porque realmente é uma corrida para ver de quem que vai publicar primeiro, né? E é isso, a ciência é de quem publica primeiro, infelizmente, né? A gente nunca vê. Se você publicou depois, né? Seu trabalho foi publicado antes, já era. Não tem o que fazer, não. Por isso que a gente também tem que focar e publicar as nossas coisas, viu? Porque já aconteceu no laboratório de publicarem coisas nossas antes. Não nossas, né? Coisas que a gente estava fazendo igual. Então, tomar cuidado com isso aí também. Mais alguma coisa? É bom conversar, gente. Tem até meio-dia aí para conversar, ó.
Fran, você falou um negócio da submissão de projeto, a gente deixa para amanhã. É sua essa parte, não é? Não, então, é amanhã, já estava no Tranquilo. cronograma ser amanhã, né? Não era Não, para só para hoje. esclarecer, tranquilo. Uhum. Não, eu nem preparei para falar hoje, não. Eu não estava viajando, não, né? Não, tá tranquilo. Tá. Mais alguma coisa, gente? É hora de perguntar. Vamos lá, ó. Estamos aqui para. Tem um monte de gente aqui para discutir, interagir, responder, falar. Então, a hora é agora. Ninguém quer contar uma experiência? Oi, pode falar. Uma outra dúvida. Hum. Quando você tem que mandar direto para o editor, você faz aquela carta também, explicando? Faz. Tem algumas revistas que não é obrigatório, que você pode ou não colocar uma cover letter, né? Mas é aquilo que eu te falei, que eu falei para você, que eu te falei não, que eu falei para vocês, né? Que a cover letter, ela é a apresentação do seu artigo, é o primeiro momento para o editor olhar o seu trabalho e ele ver se aquilo ali realmente faz sentido ou não para a revista que ele está editorando ali, né? Então, se você não manda a cover letter, você está dando um mole danado. Então, mesmo que não seja exigida a cover letter, eu aconselho que seja enviada, sim, uma cover letter apresentando o seu trabalho. Uma cover letter bem feita, ela faz um efeito muito grande. Eu, como revisora, quando eu recebo algum comunicado, depois uma resposta, né, dos autores em relação à revisão que eu fiz, que é como se fosse isso, né, uma interação também. Eu fico bem satisfeita, assim, de ver o feedback, deles entenderem as coisas que a gente propôs, né, a carta de resposta, ela funciona como se fosse uma cover letter também, que vai ser endereçada aos revisores, né, então é bem interessante. Eu nunca deixo de colocar cover letter, nunca. Até tem algumas plataformas que não tem um espaço para cover letter, mas tem um espaço assim, você quer escrever algo para o editor, comentar alguma coisa, aí eu colo a cover letter ali. Eu sempre falo que sim, que quero sim escrever alguma coisa, sempre bom. Aí, só falando disso, vai começando a criar um sentimento assim, meio de medo, né? Eu tava conversando com a Thaís outro dia. Não tem que ter medo de publicar, não, tá? Você faz o seu melhor trabalho, faz o melhor que você pode fazer. Se daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, o cara debater o que você está fazendo, isso é a ciência, é assim mesmo. Você tá lá para discutir o que o outro já fez e para ser discutido daqui a alguns anos. Tem que ter medo de estar errado, não. Se tiver que corrigir, corrige. Manda de novo, não fica com medo, não, porque esse é o nosso trabalho. Exatamente, o trabalho o trabalho ele está aí para isso, ele está aí para ser solto, né? Se ele ficar dentro da gaveta, quem que vai ler, quem que vai discutir, mesmo se for para discordar de você, né? Então, assim, o papel da ciência é esse, exatamente isso que o Pedro falou. A Jés mandou aí, nós temos modelos, né, de cover letter, tanto da primeira, tanto como responder, sim, quando quiserem pedir, né, com certeza vou pedir quando precisar, com certeza, a gente tem vários modelos aí de cover letter, né, e assim, tem essas questões também, né, esse artigo da família Blefarocortes, ele não foi aceito na revista que eu escolhi primeiro, e ele foi muito rejeitado, assim, como se o trabalho fosse um lixo, sabe, quando eu recebi, falei, nossa, gente, eu fiquei 4 anos fazendo esse negócio ruim desse jeito. O Roberto falou assim, não é bem assim, o Marcos, né, também meu orientador. Eu acho que foi uma questão, assim, de desvalorização mesmo da sistemática, o trabalho, ele é muito bom e tudo mais. Aí, quando a gente foi enviar de novo, o Roberto me ajudou a escrever aquele jeito, onde a gente mostrava a importância de trabalhos desse molde atualmente, para a ciência atual, né, num processo de desvalorização da sistemática, mostrar que era realmente, que ele deveria ser realmente valorizado, né, enfim, isso eu acho que eu acredito que tenha feito bastante diferença, assim, na hora que o editor recebeu o trabalho lá. Ele logo ele foi muito gentil, assim, eu vi na hora que ele respondeu, né, na carta-resposta, né, na decisão a respeito do manuscrito, ele deu muitos indícios de que ele realmente valorizava aquele tipo de trabalho, que aquilo era importante,
mas, assim, talvez se tivesse caído na mão de uma pessoa que não valorizasse, aquilo realmente faria diferença para a pessoa ver o que tipo de trabalho que tinha sido feito ali naquele artigo, né. Ouvir essas histórias é muito bom, principalmente para mim que estou começando, ainda não submeti nada, e como o Pedro falou, estou com medo de tudo. A gente fica, mas depois vai indo, o processo vai ficando natural. Eu, na primeira vez, eu não acreditava. Quando eu terminei o primeiro artigo do mestrado, a gente queria mandar para uma revista brasileira mesmo, era um artigo de revisão de técnicas ciliatológicas, e aí o dia que o Roberto falou assim, não, nossa, esse trabalho dá numa revista internacional, eu falei assim, não, não dá não, eu morrendo de medo, não, vou mandar aqui mesmo na brasileira, e pronto, e não sei o quê. E a gente vai vendo, né? É aquilo, a Jéssica fala muito isso, o não a gente já tem, né? Então, assim, para que a gente não arrisca? Falei isso recente para a Priscila, em relação ao trabalho dela do doutorado, né, Pri, de você mandar para uma revista com fator de impacto maior, dá um tiro alto. O não você já tem, minha filha, você vai arriscar o quê? Nada, porque tá perdendo nada, você só tem a ganhar, né? O meu artigo da TCC foi assim mesmo, o Roberto falou, Pedro, manda para essa revista aqui, ó, revista boa, não sei o quê. Aí eu falei, não, tá bom, vou mandar, daqui a pouco chega de volta, porque não vai aceitar esse negócio mesmo, aí daqui a pouco aceitou, então, tipo assim, tem que tentar, né? Eu tomei quase morri do coração, tive um infarto aqui em casa quando recebi a carta de aceite no e-mail. Foi muito bom. É muito bom, receber o feedback, assim, quando é aceito, é muito bom, gente, assim, é uma sensação muito boa, é uma sensação de dever cumprido mesmo, né? É muito legal. Não, eu queria, Sal, desculpa, um pouco só. Eu queria relevar essa fala que o Fran falou sobre, tanto, as questões éticas, né? Apesar de serem aspectos um pouco, assim, isolados, mas tem, de forma, digamos, frequente de acontecer em alguns pontos desse nosso mundo, sabe? Eu, por exemplo, no meu artigo de mestrado, portanto, publicado ano passado, o autor corresponde foi, portanto, o meu orientador. E um revisor, portanto, chegou a propor, não sei se isso ainda é dentro das normas, não é? De acordo com as revistas, está por aí, chegou ele a propor algumas referências dele para colocar, portanto, no nosso artigo. E como eram tanto professores lá, e 3, 4, e quando ele recebesse, portanto, essas informações, ele partilhava para todos. E eles conversaram que não queriam mais, portanto, citar ele, portanto, não viam essa importância, mas escreveram de boa forma, com palavras lindas. Então, assim, acontece sim essa questão de ética, não sei até que ponto as revistas, portanto, criam métricas disso, mas é sim muito frequente acontecer isso. E o orientador, tanto escreveu que não era importante sim, mas naquele momento, tanto não era imprescindível para aquele artigo, talvez nas próximas pesquisas poderíamos colocar aquelas referências, mas foi um papo assim, mas que deixou todo mundo a rir, tanto fora, né, nesse sentido. Inclusive saiu até uma perspectiva, eu não lembro em qual revista, né, um artigo assim de ponto de vista, falando a respeito disso, de que tinham muitos revisores que eles estavam sugerindo referências deles próprias para serem acrescentadas nos artigos. Isso estava sendo muito recorrente, e que isso tinha que ter um limite de, realmente, o seu trabalho ele faz diferença ser citado ali, você é uma pessoa referência na área do artigo, né, que foi enviado para você, ou realmente você só quer um biscoito ali de ser citado, sabe? Então, a gente, foi até na época da nossa revisão na Frontiers, que o Vidatni, né, o Peter Vidatni, que é um ciliatologista, ele sugeriu vários trabalhos dele, né, para serem citados em vários pontos do texto. E aí a gente ficou discutindo, eu e o Marcos, né, que é meu co-orientador, se algumas daquelas referências que ele sugeriu como importantes ali no texto, elas realmente eram, ou se ele estava querendo ampliar o nível de citação dele dessa forma, né? Então, a gente tem que fazer uma análise crítica, a gente não tem que aceitar tudo que os revisores mandam para a gente. Inclusive, quando eu já revisei trabalho, eu dei sugestão que o revisor, que o autor respondeu para mim, falou assim, olha, eu achei muito interessante a sua colocação, mas eu acho que agora, nesse momento, eu não vou fazer por causa disso, discutiu ali
o ponto, e eu achei relevante, aceitei, né? Falei, não, então tá, ué, fica uma sugestão para trabalhos futuros. Eu acho que a gente tem que também ter essa análise crítica aí também, né? O Saulo ia falar alguma coisa? Que Saulo? Eu ia te perguntar, por exemplo, quando um trabalho seu, a revisão pede uma mudança mais substancial nele e por algum motivo você não consegue contemplar isso e ele é rejeitado pela revista. Tem a possibilidade de você fazer uma correção maior e abrir um novo processo de publicação na mesma revista, ou é mais interessante, de todo jeito, você ir para uma próxima revista? Então, as pessoas, elas sugerem que você vá para outra revista, né? Não submeta na mesma, não. Que você só vá respondendo quando você tem a chance de responder como revisões mesmo que sejam substanciais. Às vezes, até, assim, eu já vi casos de pessoas falando, né, que às vezes o revisor, ele pede um monte de coisa para você fazer, justamente para te mostrar que o seu trabalho, ele não está ainda a ponto de ser publicado naquela revista ali. Eu acho isso um pouco sacanagem. Eu acho que tinha que revisar, dizer que não aceita e por quê, né, dar o parecer. Isso já aconteceu comigo, assim, de uma revisão bem substanciosa, o artigo ser rejeitado, e aí todas as correções que foram dadas ali na carta, né, a gente utilizou no trabalho para a gente refazer o trabalho, melhorar o nosso trabalho e aí escolher outra revista para mandar, e aí ele foi aceito, entendeu? Então, assim, eu acho que mandar para a mesma revista de novo, apesar de não ser impossível, assim, não ser proibido isso, né? Eu acho que é mais interessante você reorganizar e mandar para uma outra revista mesmo. Mas isso nada te impede de mandar para a mesma, né? Se você achar que no futuro você consegue melhorar, você vai mandar, nada impede. Beleza, então. É isso, gente. Mais alguma dúvida? Tem espaço para mais uma dúvida? 2 minutos, acabando. Queria agradecer também a oportunidade que vocês deram aí para a gente falar e tal. Está sendo muito bom para a gente também. Quem está aqui do lado de cá está aprendendo muito também com os outros colegas que estão falando e com vocês também, com as perguntas e tal. Também gosto, eu gosto muito desse tipo de discussão. E é isso, gente. Quem quiser também, assim, tiver uma dúvida, daqui a um ano eu vou submeter um trabalho meu, vou pedir ajuda lá para a Fran, vou pedir ajuda para a Jéssica, vou pedir ajuda para quem, né? Então, pode escrever que a gente ajuda, não tem problema nenhum. Essas discussões são excelentes, ajuda muito. Tanto é que a gente agarra, né, Fran? Senta para falar de uma coisa assim, fica 20 dias falando, exatamente. Eu gosto. Falar é comigo mesmo. Isso às vezes é um problema, né? Fala demais. Mas é isso, assim, eu espero que isso seja proveitoso aí para vocês. A gente não teve isso no laboratório, não. A gente sempre colaborou uns com os outros, fomos aprendendo uns com os outros. Eu aprendi muito, né? Uma coisa que eu ia falar lá no início, eu esqueci. Eu vim de uma outra época, né? O Roberto, ele era doutorando na época que eu conheci ele, que eu era IC. Então era uma relação totalmente diferente, né? Ele era um aluno do laboratório igual eu. Então, assim, eu aprendi muito com ele, agora a gente tem a obrigação hoje de fazer a mesma coisa que ele fez como aluno, né, com as pessoas mais novas que estão entrando. Assim, eu fico muito feliz mesmo de poder contribuir hoje, depois de tudo que eu aprendi, né, e é isso, a gente tem dúvida o tempo todo a gente tem dúvida, e a gente tem que ter mesmo. E a gente não pode ter medo de perguntar, não. A gente não pode ter vergonha de falar que não sabe, né? Porque hoje virou uma coisa assim, nossa, não vou falar, não vou perguntar, não, porque senão, nossa, vai ver que eu não sei, e aí, nossa senhora, entendeu? Não, gente, a gente tem que viver aprendendo, não tem nada disso. É igual a Jéssica falou, a gente só tá aqui, a gente é mais velho, porque a gente já tá um pouquinho à frente na caminhada ali, né? Mas a gente é igual, é todo mundo igual. A gente só tá em pontos diferentes dessa caminhada.
Sim, mas a gente segue tendo dúvida, né? Eu acho que assim, são gerações diferentes, situações diferentes, mas a cada artigo que a gente vai fazer, a cada trabalho que a gente vai fazer, surgem todas as dúvidas. E a gente fala assim, nossa, não vou perguntar isso não, porque nossa, como é que o que é uma cover letter? Por exemplo, a pessoa, eu vou perguntar isso não, é muito, muito bobeço, eu tinha que saber. Não, você não tem que saber. A gente responde, é uma carta que a gente envia para a revista, para o editor, vai ler, sabe? É assim que tem que ser. É o conceito básico até o mais complexo, sabe? E hoje, uma coisa que é interessante, assim, das revistas, dentro da mesma editora, principalmente, né? É igual uma criança que pega um celular e sai mexendo, a gente fala, nossa, como é que essa criança saiu mexendo? É intuitivo. Então, na maioria das vezes, em grande parte das editoras e das revistas, é intuitivo você fazer uma submissão de um artigo. Mas em muitas, não. Em alguns momentos, a gente vai ter dúvida. Nossa, eu ponho nessa ordem, eu não posso, eu não coloco, vai ficar confuso, não vai. Para quem que eu pergunto? Nossa, meu Deus, eu não vou conseguir. Não, sabe? Às vezes a gente vai conseguir fazer sozinho de cara, a primeira vez, e que bom que você conseguiu, parabéns, ótimo. Mas vai ter outro que vai ter a dificuldade, vai ter medo. A primeira submissão que me ajudou foi a Fran. Eu tinha medo, falei, nossa, vou fazer coisa errada. Não tem problema ter medo, né? Todo mundo, ninguém nasce sabendo. Por isso que eu coloquei a historinha do baby cientista, ninguém nasce sabendo, sabe? A gente vai aprender, vai construir junto. Então, assim, espero, igual a Fran falou, também compartilho de que seja proveitoso esses dias, sabe? Que não seja só mais uma aulinha que vocês vão ficar aí, vou aqui correr no banheiro, vou aqui fazendo outra coisa enquanto escuto, sabe? Que seja mesmo alguma coisa que vocês absorvam e que venham tirar dúvida com a gente no privado e se quiser, né? Se quiser perguntar aqui para todo mundo, porque a sua dúvida é aquela clichê de quando você entra na escola pela primeira vez. A sua dúvida pode ser a do coleguinha, e pode ser mesmo. Então, às vezes ele tá com vergonha, você pergunta e você sanou a dúvida de todo mundo. Então, vamos fazer desse momento enriquecedor pra gente, sabe? Assim, lógico que a gente queria estar lá no laboratório, a gente terminar agora, todo mundo subir lá para RU, almoçar todo mundo junto, falar bobeira, dar risada, né? Mas, assim, vamos tentar transformar isso para o laboratório crescer mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio ao meio digital, para a gente conseguir fortalecer as conexões. Exatamente, eu concordo, faço das palavras da Jéssica as minhas palavras, é isso aí. Eu acho que... Não, só para completar uma coisa que as meninas falaram, que elas falaram essa questão da gente estar em pontos diferentes da caminhada, ter dúvidas mais básicas e mais complexas, mas às vezes a gente que está lá acabando o doutorado, as meninas que já acabaram o doutorado, às vezes a gente tem dúvida básica também. Às vezes a gente tem umas dúvidas o tempo todo. Caraca, a gente fala assim, caraca, esse negócio aqui é muito besta. Sei lá, você já submeteu vários artigos, mas às vezes você está submetendo numa revista um negócio diferente que você nunca viu. Aí a gente pergunta uns para os outros e não tem esse negócio de vergonha, não é assim, eu nunca vi isso aqui, você me ajuda com isso aqui? É isso que as meninas falaram, de ter vergonha mesmo, que até quando você já estiver lá na frente, você vai ter dúvidas de coisas que parecem básicas, e a questão é não ter vergonha de pedir ajuda. Não, eu não tenho vergonha não, gente, a gente nunca na vida a gente deve ter vergonha de falar que não sabe. Nossa, se eu chegasse aqui agora no laboratório que eu tivesse vergonha de falar que não sei as coisas, eu podia juntar minha mala e ir embora, porque eu não sei nada, sabe? Tipo assim, eu comecei aqui do zero das coisas que eu tô fazendo aqui. Então, assim, dentro, assim, de coisas mais amplas de tema, né, de trabalho que eles trabalham aqui, sair da zoologia, indo para genética, quanto de ferramentas que eles usam aqui, a forma como eles fazem. Então, a gente não pode ter esse problema de falar que não sabe, não, cara. A gente tem que viver aprendendo. Em momento nenhum a gente vai falar que sabe tudo na vida. Isso não existe, não. Eu dou um conselho de quem entrou também no laboratório no segundo período, e eu entrei com esse povo que está aqui, né? A Jéssica me aturou no tempo, a Fran agora que está enchendo o saco dela, a Priscila. Elas não, o pessoal no laboratório, todo mundo que você for perguntar, é muito solícito, eles sempre estão ali se você precisar, você pode encher o saco deles mesmo, a Fran já me responde de madrugada, a Jéssica também. Isso é muito bom, ajuda a gente a crescer muito e sinceridade, eu acho que a Milena pode até falar, se ela quiser, isso não é comum nos laboratórios. A gente tem
um ambiente meio que familiar, assim, que é excelente. A gente está lá todo mundo para ajudar todo mundo e vamos crescendo junto, e é isso aí, e isso é muito bom para a gente. Então, tipo, espreme de todo mundo que está acima de você, abaixo, do seu lado, tudo que você puder absorver dessa galera, absorve, que isso vai te fazer crescer demais. Eu sou muito grato, a Priscila, a Fran e a Jéssica me aturaram aí, me ajudaram mais, Fabiola também, nossa senhora. Então, tipo assim, aproveita que é raro e é muito bom, a gente cresce muito. Eu acho que é vestir a camisa da equipe, né? Acho que a gente tem que, primeiro de tudo, lembrar que o laboratório é uma equipe. Antes da gente ser, assim, cada um individual, a Fran, a Milena, o Saulo, o Pedro, o Ramon, a Thaís, a Jéssica, a Priscila, a Fabiola, todo mundo tá aí, a Yasmine, né? É tipo Zaca, o pessoal que já saiu aí, que já foi embora, além da gente ser o nosso individual, a gente tem que lembrar que a gente é uma equipe, a gente tem que ajudar uns aos outros, fazer a equipe toda crescer. E só assim que a gente consegue, é aquilo que a Jéssica citou, né? O todo é maior do que as partes, né? Com certeza. O Pedro me botou aí no meio da fogueira, mas a dica que eu posso dar, gente, é que, assim, eu vim de outro laboratório, né, da graduação, entrei no LabProto agora para fazer mestrado e, cara, é incrível a ligação que vocês têm no LabProto e eu quero fazer parte disso, sabe? Eu tô sentindo muita falta de estar aí no laboratório com todo mundo, porque eu queria sentir esse abraço de todo mundo, mas mesmo online eu consigo ter isso, sabe? Isso é muito bom, muito, porque isso fez muita falta para mim antes. E eu não sabia que isso existia, sabe? Para mim, laboratório era relação de superior com inferior. Acabou. Era só mandar, só pauleira, só chicote nas costas, e era isso que tinha na minha vida. Mas Não, depois... assim, isso tudo vai passar, Milena. Daqui a pouco você vai estar vivendo isso tudo, se Deus quiser, vacina Depois aí, que eu tudo mais. entrei, hoje eu tenho orgulho de falar isso. Eu entrei no LabProto, eu sinto isso, sabe? Isso é muito bom, muito, gente. Então, o que vocês puderem aproveitar, aproveita. E é isso. Uhum. É isso aí mesmo. Eu posso dizer, cara, eu sempre detectei isso. Desde o primeiro dia que eu botei o pé no laboratório lá em 2010, acho que foi 2010. Em 2010 2010 que eu vi isso, que eu vi que ali tinha um espírito de equipe muito grande, né? Fui acolhida lá pelas pessoas mais velhas que estavam lá e passando para mim os conhecimentos que elas tinham, e depois a gente vendo a gente fazer parte da formação das pessoas que estavam entrando, que iam trabalhar comigo, né? Eu fico muito feliz de ver isso. É isso, eu gosto muito disso aqui. Eu já terminei, mas tô aqui ainda, né? Vocês estão vendo, né? Que eu tô sempre dando pitaco aí nas coisas. Bom, acho que, Tá em bom. resumo, estamos juntos, Uhum. seguimos juntos. Acho que já estamos passando a hora, vamos almoçar. Amanhã a gente continua, deixa eu só pausar a gravação aqui. Aí, peraí.